nosso seminário do dia 18 e 19 da semana que vem, um seminário gratuito. Tem link na bio para você que quiser se inscrever e participar da nossa aula terapia, né, com as nossas alunas ministrando, as nossas alunas do Roma Sistêmica. E vocês então vão ter a oportunidade de entrar em contato com o conteúdo completo do livro do Napoleão Hill, que é Você Pode Realizar os Seus Próprios Milagres. Então nós estamos trazendo aqui salpicos do livro para que vocês possam entrar em contato com esse material que as alunas desenvolveram para entregar para vocês de todo o coração. Faz parte do treino delas de desenvolvimento de conteúdo, mas eu garanto para vocês que está em altíssimo nível. Então, hoje eu vou chamar a minha querida aluna Simônia, né? A nossa amada Glauce não está passando muito bem, então ela está aqui assistindo, ela não vai participar, mas ela vai estar aqui no nosso coração. Então eu vou estar hoje só eu com Simônia. Deixa de achar que tudo se acabou, meu povo! Pode a dor uma noite durar. E aí, o que isso tem a ver com o nosso tema? O fracasso pode ser uma bênção. O fracasso pode mudar inúmeras perspectivas daquilo que você viveu e passou e construir um novo futuro. E eu vou chamar então a Simônia para que a gente possa então clarear ainda mais nossas ideias nessa live de esquenta para o nosso seminário, né? Sobre o livro Você Pode Realizar os Seus Próprios Milagres, dia 18 e 19, que se quiser se inscrever no seminário, vai lá no link da nossa bio e se inscreve, convida pessoas queridas, né? Porque é para esse começo de ano, né? Para a gente trabalhar e ter um momento melhor. Oi, sim! Tudo bem? Ué, tá tão escuro aqui. Tá com eco? Ótimo! Como você tá, meu amor? Tô ótima, graças a Deus, tô bem. Ótima, o coração tá assim, né? Lembrei da Dione, agorinha, que falou de segunda ela falou, né? Nossa, dá aquela agitada, mas normal. É agitada de começo, né, gente? A gente tá nesse processo de começo de ano preguiçoso, né? E aí a gente precisa começar a esquentar os motores de novo, tem que ligar as turbinas. É isso aí. Precisamos fazer esse movimento, não tem como, né? É a semente desse benefício equivalente. Bora lá. É isso aí, adorei. Já estamos com isso. Já. Então, olha, vamos esquentar os motores, estamos esquentando. Como eu disse, dia 18 e 19, né, a gente vai ter a nossa live. Tá dando algum eco? Você tá com 2 aparelhos ligados? Não, o computador está desligado. Vou abaixar. Então abaixa um pouquinho. Tá, vamos ver. Se melhorou. Acho que melhorou. Acho que parou o eco. Então é isso. Então, vamos começar aqui o nosso assunto. Eu te convido aqui, Simônia Guimarães é terapeuta, aluna do Roma Sistêmica, aluna do Terapeuta Master, uma mulher muito inteligente, muito interessante, que tem bastante vivência na espiritualidade, uma mulher estudiosa, e eu gostaria então de que ela começasse a falar aqui sobre, né, o fracasso pode ser uma bênção. A gente vai trazer essas pinceladas aí do livro para que as pessoas se interessem, né? Então vamos trazer um pouquinho desse conteúdo tão legal. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo aí para as meninas, que já tá a Rita, que tá aí, o Marcos, a Shirley, né, a Lígia, seja muito bem-vinda. E todas vocês. Então, assim, eu me chamo Simone Guimarães, sou terapeuta energética, estou aí nessa caminhada junto de todo esse trabalho e junto da Giovana, né, mentora do nosso, de vários cursos, né, a gente já fez, eu estou participando, terminei agora, terapeuta master, e já, né, também nessa formação do Roma Sistêmica. Então, estou muito feliz de estar aqui junto com você e junto com as meninas, né, podendo construir esse processo e trazer, né, sair dessa zona de conforto, buscar esse aprendizado,
né? E superando os processos que a maioria das meninas ali, terapeutas, têm colocado, que é a grande dificuldade de todas, que é se posicionar no sentido de exposição, de mídia, de abertura, né? Nesse processo que a gente vai buscando aí, junto do Roma Sistêmica, que tem feito assim, um trabalho incrível e nos coloca ali, né, a cara, temos que estar, né, nos colocando. Então, assim, estou muito feliz e é nesse aprendizado de construir conteúdo e de estar elaborando e de estar junto. Eu ainda no processo, né, Gel? A Gel vai me ajudando aí, porque eu sou assim, né? Prolixa, põe aqui para eu não posso perder. E assim, o tema é incrível, porque esse livro, né, o autor traz uma abordagem muito interessante. Ele traz, né, você pode realizar seus próprios milagres, Napoleão Hill. Então ele traz as 12 riquezas da vida, né, que estão ao nosso alcance, né, que depende da vontade, depende de cada um buscar, né, encontrar essa semente que a gente vai construir aí nesse entendimento. Então, que ele traz na obra o que as pessoas bem-sucedidas fazem para ter resultados acima da média. Então, ele vai trazendo toda uma abordagem e ele revela como a gente deve, né, condicionar nossa mente para ter esse domínio de diversas circunstâncias indesejáveis, né? Situações adversas que acontecem na nossa vida, como a saúde física, né? Que, né, são os processos de dores, né? Medo, desespero. Então, toda a situação ali da vida da gente, né? Em todas as áreas a gente pode trazer isso para um lado positivo e de realização, né? E principalmente ele aborda essa questão da realização pessoal. E ele mostra como a gente pode melhorar tudo que a gente deseja, transformar nossa realidade, né? Realizar nossos próprios milagres, né? Que é o sentido, né, do livro que ele traz. Então, essa atitude mental positiva que ele aborda, ele ainda diz que nós temos essa atitude, nós podemos ter essa atitude mental sob controle. A gente pode controlar quase tudo que nos afeta, né? Mas no sentido de medo e preocupação, né? Em qualquer natureza. Então, olhando para que tudo aquilo que nos acontece tem um lado bom, né? E eu com a mente positiva eu vou aprender sempre a ver esses benefícios equivalentes que ele vai trazendo ao longo, né, da construção do conteúdo, que sempre acompanha as dificuldades. Então, quando eu vejo o lado bom de todas as coisas que me acontecem, quando eu tô com a mente positiva e eu aprendo a ver que todo benefício equivalente, tá, né, sempre acompanha, tem sempre uma dificuldade, de modo que eu vou transformar isso em degrau para o nosso crescimento, né? Então, ele não está dizendo, né, se interrompendo um pouquinho, ele não está dizendo que a gente tem que fingir. A gente tem que fingir que tudo é maravilhoso. Não, é entender que na dificuldade, no processo da dificuldade, existe um benefício, né? Então, se eu olhar para aquilo que não deu certo, se eu olhar para aquela dor, para aquele fracasso, para aquela circunstância que não foi exatamente como eu imaginei, se eu olhar com essa mentalidade, com essa atitude mental positiva, eu vou conseguir extrair dali algum aprendizado, algo de bom, enfim, coisas que você vai, né, que a gente vai falando aí durante o nosso processo, né? Mas é importante isso, não é ser poliana, não é fingir que aquilo não existe, né? Você ter consciência de que aquilo foi uma experiência dolorosa ou que você fracassou na sua expectativa, que aquilo não deu certo, mas a atitude mental positiva é que te leva, então, a conseguir, né, transpor essas dificuldades, aprender com elas e a ir em frente, né? Então, te interrompi, agora já fiquei quieta. Não, é bem nesse sentido. E esse controle é naquilo que me
que tem a ver comigo, não é eu querer controlar tudo os acontecimentos da vida, não, eu controlar a minha reação, o meu comportamento, a minha atitude diante das situações. Então, nesse sentido também que eu coloquei a questão do controle, porque a gente vai avaliando as questões que estão surgindo, né? E eu vou me percebendo, eu vou aceitando aquilo no sentido, não é de me dobrar na situação, mas o que eu tenho para aprender, eu vou trazendo como aprendizado, eu não estou conseguindo segurar, então eu não estou legal, eu vou, eu desequilibrei, vou chorar, mas eu vou levantar, vou reagir, vou seguir, vou buscar ajuda, então tudo nesse sentido, né, de que as coisas acontecem e trazendo para esse lado positivo. Então, essa atitude positiva é muito importante, porque se eu ficar na situação frustração e miséria, né, ninguém quer se colocar ou quer que isso aconteça. Então, a gente a busca na questão da paz, né, mental. Então, na manutenção da boa saúde física, podemos encontrar essa paz mental e escolher frustração e miséria. Eu não vou me colocar, eu percebi essa condição e eu quero sair disso e buscar essa paz mental. Então, tá na atitude, na vontade, na ação de ir buscar esse processo, de sair daquele lugar que está desconfortável para mim. Porque a gente, na maioria das vezes, tudo que nos acontece, a gente vai, não, mas está tudo bem. Não, mas isso mesmo acontece. Não, mas não é esse local que nós estamos falando. Não é se colocar, tá desconfortável, não tá legal aqui para mim, mas o que eu posso fazer? Né? E aí, me desenvolver, me capacitar, me tirar desse lugar, né? Dessa zona de conforto, né? Então, antes da gente aí entrar no sexto milagre da vida, que é a questão do fracasso, que a gente está colocando, a gente traz um significado, assim, ao pé da letra ali no dicionário, é a falta de êxito, de derrota, né? A questão da derrota. Então, o fracasso é algo que todos evitam e que ninguém deseja estar suscetível, né? Então, mesmo a gente planejando... Ficou mudo. Ei, Oi, voltou. Então, assim, continuando, pessoal, então, assim, mesmo a gente planejando, criando estratégias, tomando decisões, diversas precauções, ainda a gente vai precisar, ao longo da vida, enfrentar esses fracassos, né? Então, essas adversidades, essas situações temporárias, né? Digamos assim, no qual a gente, às vezes... se sente prejudicado, se sente vítima, se sente dolorido, mas a gente olha para aquele processo, se fortalece e a gente vai, às vezes, compreender o resultado lá na frente. Então, isso, né? Ao longo da vida. Então, o que significa ser um fracasso? Então, essa ausência de sucesso, derrota, né? Esse insucesso. Então, toda essa questão ele vem trazendo e ele, no sentido do sexto milagre da vida, ele vai abordando a gente assim a pensar que tudo é um milagre. Como as meninas disseram já, né, tanto a Dione quanto a Fátima, né, as duas maneiras da gente viver a vida, né, que tudo é um milagre. Aí a gente pula essas definições, porque elas trouxeram aí muito bem. E a gente, então, compreendendo que... vamos repetir, que é muito legal. Vamos repetir essa frase, né? Que aí a pessoa que não veio fica curiosa. Tá ótimo. Pode falar. Existem, então, gente, uma frase do Albert Einstein. Duas maneiras da gente viver a vida. Uma é como se fosse um milagre, e a outra uma é como se nada fosse um milagre, né? E a outra é como se tudo fosse um milagre. Então é o quê? Uma escolha. Em que lugar eu estou me colocando? Eu vou me colocar, então, que tudo é um desastre, tudo é um fracasso, ou eu vou fazer desse limão uma limonada e vou alcançar um degrau e vou me sobressair e sair fortalecida do processo.
Então, Sim. é isso que ele coloca. Então, Mais se uma eu vez, fazendo um compreendo, paralelo que eu fiz nas outras lives também, é quase que uma junção com aquele conceito do mindset fixo e o mindset de crescimento. sim, Então, bem legal. qual é a mentalidade que eu tenho? Então, a gente estudou esse livro também, né? Do mindset, que traduzindo significa mentalidade. E aí, qual é a minha mentalidade? Uma mentalidade fixa, onde eu estou sempre Isso. olhando para aquilo que é ruim, para o que não deu certo, é uma mentalidade de crescimento. Então, fazendo um Justamente. paralelo aí com essa frase do Einstein é muito interessante, né? Então, vamos lá, continua. Estou dando só uns pitaquinhos. Então, se eu compreendendo que tudo é um milagre, né? Que eu tô nessa. Eu vou ter a escolha. A gente já estudou as polaridades, nós olhamos o mindset, né? Quer dizer, a minha mente, né? Eu tô ela fixa, ali presa, ou eu, né, vou me colocar, vou me destacar, vou aprender com as adversidades. Então, se eu compreendo que tudo é um milagre, tudo tem a participação divina na vida humana, né? E todos os atos e acontecimentos fora do comum, né? Que são naturais, que é como eu os compreendo. Então, eu vou reagindo às situações e às percepções para eu ter essa visão, eu ir me abrindo para isso, porque senão eu vou viver em dor, como uma vítima da Sim. situação e de tudo aquilo. Então, tem uma outra frase que o Santo Agostinho traz, chama a respeito de milagres. Milagres não são contrários à natureza, mas sim ao que sabemos sobre a natureza. Então, se eles não são contrários, eles são favoráveis. E minha resistência pode ir até onde eu conheço, né, dessa natureza. Porque aquilo que eu desconheço, eu tenho medo. E aí, às vezes, eu me privo, eu não vou além, eu não busco. Então, o que é natural, né? Ele coloca aí, né? E tantos fenômenos naturais que até que a ciência tenha descoberto sua origem, né? A gente tinha, os povos antigos tinham medo, né? Por exemplo, das fases da Lua, tinham povos que temiam o eclipse solar, achando que seriam engolidos pelo Sol, que o mundo estaria acabando, porque havia um desconhecimento de que aquilo era um processo natural e isso parecia um grande milagre. Né? Então, é importante a gente trazer esse conceito, que é um conceito até metafísico, quer dizer, onde a gente entende, até metafísico não é completamente metafísico, onde a gente percebe que a nossa mente, o conhecimento humano, o conhecimento científico, o conhecimento espiritual, vai transformar tudo isso que a gente considera sem uma explicação lógica, né? Sempre vai haver uma Abstrato explicação. ali, isso. Esse Isso, oculto, então, né? Todo esse sentido oculto que eu não percebo com os olhos, né? Nesse sentido. E então, quando sim. o Santo Agostinho faz isso, ele vai trazendo. Tem uma outra parte de uma frase dele que eu achei bem legal, coloquei aqui: ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Então, às vezes, a gente olha tanto para o que os outros querem, ao que a comunidade espera, o que a sociedade me cobra, o que meu pai, minha mãe espera de mim, e eu vou me desviando dos meus processos, né? Então, assim, isso, às vezes, eu vou para um trabalho, me coloco naquela profissão e eu faço aquilo contra a minha vontade. Eu posso até fazer bem, mas às vezes, em muitas situações que a gente vai observando, há um adoecimento, né, do sentido da vida, aquela parte interna sua, uma ausência, uma falta, que isso vai desequilibrando cada vez mais. Então, ninguém faz bem o que faz contra a vontade. Então, a gente só vai fazer bem aquilo que a gente está no desejo, no sonho, no real. E às vezes a gente aparenta um sucesso, mas na verdade dentro a gente está se sentindo fracassado. Então, trazendo, né? Quando a gente não faz o que gosta, a gente tem uma aparência de sucesso. O sucesso não é ter, não é
ter um cargo, não é ter um dinheiro, é como eu ganhei esse dinheiro. Foi com prazer ou sem prazer? Justamente. Como eu construí essa carreira? Foi por obrigação, porque aquilo essa é que dava aparência, né? Que essas máscaras que a gente vai criando para a sociedade, para um todo, é que vai camuflando o nosso eu verdadeiro. Então, nessa percepção, né, que a gente vem trazendo, que nós estamos aqui vivendo a dualidade, né? Tem o bom e o ruim. Então, tudo, enfim, nesse sentido, como o ato, né? Bom e mal, tudo é consequência, tudo a gente vai colher. Então, é todo um link de todas as situações, né? Então, é o resultado do esforço, da vontade, é o meu movimento, é eu me colocar, eu transpor toda aquela situação para eu mudar aquela situação, eu não ficar esperando ou julgando, né? Porque senão eu sempre vou estar esperando aprovação, eu sempre vou estar me colocando num lugar e me sentindo vazia, né? Sentindo esse vazio. E a gente encontra essa insatisfação, né? Medos absurdos em várias situações, em função desse descontrole, de não estar no equilíbrio. E é muito interessante o que o autor traz sobre a fé, aplicada como ferramenta de liderança de resultados. Então, ele cita uma experiência dele, mas ele coloca assim, onde podemos, como ele, no caso, sair da insegurança para nos transformarmos em uma pessoa confiante no futuro. Então, mais uma vez, né, estar no meu posicionamento, né, na minha vontade. E a fé está ligada com essa questão de uma mentalidade positiva. Então, eu só consigo ter fé se eu estiver positivo. A fé é, como a gente falou na última live, é o oposto do medo, né? Então, quando eu estou com medo, eu não consigo exercer a minha fé. A fé é acreditar naquilo que ainda não existe. A fé é acreditar numa coisa que ainda não se materializou. A fé é acreditar naquilo que é imaterial. Então, assim, eu tenho que ter uma atitude positiva para lidar com aquilo que eu ainda não criei. E aí, esse conceito do fracasso, porque a gente está falando sobre isso, é muito importante perceber, então, que o fracasso é aquilo que dentro de mim não se realizou. Aquilo que realmente vem do meu coração. Como a gente disse, não aquilo que os outros pensam que é ter sucesso, mas é aquilo que o meu coração diz que é o meu sucesso. Então, às vezes, o sucesso para mim pode ser mãe. O sucesso para você pode ser uma professora, né? Tem sucesso para outras pessoas, vai ser um grande empresário. O que é o sucesso para você? Porque também entender de onde nascem os seus desejos é muito importante para que você conheça de fato o sucesso. E todas as experiências de fracasso te darão a oportunidade de repensar sobre onde está o seu coração e quais são os aprendizados que esse fracasso vai te trazer. Né? Isso que você está falando é muito legal assim, no sentido, eu não posso me comparar. Porque se o seu sentido de valor é ser mãe, o meu é em determinada área, e eu estou me comparando, aí eu estou julgando, eu estou me criticando e me colocando inferior, né? Então eu estou me subjugando, eu estou fazendo, né, me colocando em diversas situações que eu estou prejudicando, eu estou ainda comprometendo ainda mais aquilo. Ao invés de eu sair daquele processo, eu me jogo lá dentro. Então, tem uma outra parte que ele fala, assim, que é bem legal. A natureza nunca permite que o indivíduo seja destituído de qualquer um de seus direitos e bênçãos inatas, sem prover potenciais de algum tipo de benefício equivalente, né? Ele cita um caso específico lá, de uma pessoa, só coloquei o nome, Milo Jones. Então, assim, a gente se vê numa situação muito difícil e a gente, naquele momento, a gente não percebe essas bênçãos, né? Mas está sendo colocado que isso não acontece sem prover potenciais. Por isso que a gente vê muitas pessoas que elas desenvolvem outras habilidades.
em várias situações, seja problemas físicos, de saúde ali, né, que acontecem. Por quê? Esse benefício equivalente a essa situação que vai potencializar ali, promovendo, né, uma outra habilidade naquilo que eu perdi. Então, a gente, às vezes, naquela hora, eu só tô ressentida com aquilo, eu não estou percebendo, eu não estou, né, observando isso que está acontecendo. E tem uma expressão... Um grande exemplo disso, e muito simples, é quando você quer fazer digamos que você está na sua cozinha, e aí você quer fazer um bolo. E aí você abre o armário e percebe que não tem todos os ingredientes para aquele bolo que você costumava fazer, né? E aí, de repente, nessa falta, você fala assim, mas eu quero fazer um bolo mesmo assim, eu vou fazer um bolo. Então, primeiro você tem que lidar com a frustração de não ter todos os ingredientes, de não ter tudo que você precisa. Então, essa escassez de recursos vai criar em você uma habilidade nova. Justamente. Abaixa um pouquinho para ver se melhora o eco. Eu vou abaixar aqui também, mas eu acho que vou abaixar o meu também, peraí. Então, nesse processo, né, de falta de ingredientes, falta recurso, eu vou ter que ser criativo. Eu vou ter que ser criativa. E aí eu vou, em vez de usar uma cenoura, eu vou usar uma banana. Em vez de usar o açúcar comum, eu vou usar o açúcar mascavo. Em vez de usar a farinha de trigo, eu vou usar um outro tipo de farinha que tiver lá. E, de repente, você criou uma coisa nova, criou uma habilidade nova, você criou um prato novo, né? E aí, o que acontece? O seu âmbito de habilidades aumentou, a sua criatividade foi usada e, de repente, você criou um produto de sucesso. Né? Então, a gente não está me destituído de um processo. A gente, né, às vezes, eu estou privada de uma habilidade, mas eu vou construir outra. Aí que vem a criatividade, é isso que você está colocando. Então, bem legal esse exemplo, porque a gente se vê nessas situações e observa o quanto isso acontece, né? E aí tem uma colocação dele que eu achei bem bacana, que é ele se autodenomina como evangelizador da realização pessoal, né? Porque antes ele tinha o processo da questão da espiritualidade, da religião ali. Ficou mudo. Da voltou. Realização pessoal. Oi? Tinha ficado mudo, aí voltou. 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 Enquanto nessa pausinha que a gente deu, deixa eu ler aqui, a Fátima escreveu assim. Primeiro Márcia Regina, sua linda, estava sumida, que bom que você está aqui. Eita, a Lina está aqui também, Amanda, um monte de gente, bem-vindos todos vocês. A gente acabou interrompendo aqui, então vamos dar beijo na galera. Vaia Barros também está aqui. E a Fátima Souza disse, tudo que acontece é uma oportunidade para se fortalecer, desenvolver a nossa perspicácia. Perfeito. É isso aí mesmo. Isso aí. Então, tudo depende com que olhos a gente vai olhar para essa falta, para esse fracasso, para essa ausência, né, de recurso, e aí como é que a gente vai olhar para isso é que vai fazer com que... Então, e quando ele vem falando, né, dessa fé aplicada como ferramenta, da liderança de resultados, e aí ele se considera um evangelizador na realização pessoal, ele coloca também que isso me libertou das amarras estreitas, de que a fé tem tamanho e limites, porque a gente vê isso como uma passagem bíblica, né, que diz que ela nos ensina que a fé é do tamanho do nosso alcance. Né? Então, nesse versículo diz assim, a fé é enxergar aquilo que não existe, ou seja, alterar a realidade. É aquilo que você tinha comentado já, agorinha, né? Sim. Então, assim, é o que está aí nesse oculto, né? Aquilo que eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu percebo, eu sinto e está acontecendo, né, ali. E tem até na Bíblia que fala, né, que Jesus diz que a nossa fé move montanhas. Então, se você tem uma fé, olha o que Jesus traz como analogia. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer, montanha, mova-se da direita para a esquerda e ela se moverá. O que ele está dizendo, obviamente, que não é que a gente vai mover uma montanha real. O que Jesus está querendo dizer é se a gente tiver um mínimo de fé,
real, né, naquilo que a gente deseja, a gente vai conseguir fazer grandes milagres. Eu tenho pensado muito, esses dias têm sido dias assim de muito... Gente, vocês não têm noção do turbilhão que está dentro de Giovana Martins desse fim de ano. E eu tenho pensado, e eu chorei muito esses dias, pensando assim, meu Deus, por que a gente não se cura logo? Sabe? Porque o potencial humano para a felicidade, para a realização, ele é tão grande. Mas esses processos de traumatização que vão tirando da gente a fé, a esperança, mergulhando a nossa alma numa noite escura, numa negatividade, né? Fazem com que a gente não faz a gente chorar. Hã? Agora isso já faz a gente chorar. Oh, meu Deus! Oh. E aí faz com que a gente não acesse essa ferramenta tão poderosa que é a fé, porque parece que tem um monte de barreiras em volta, né, desse botão, desse grão de mostarda. Então, o nosso grande trabalho, como pessoas que estão em busca, é pedir muita misericórdia, é trabalhar muito nesse processo de humildade para tratar esses traumas infantis, né, que são todas as causas dos nossos bloqueios e barreiras, humildecendo realmente a alma para que a gente possa acionar as bênçãos, acionar a fé. E eu chorei muito por isso. Eu chorei muito, eu falei, chorei por mim, chorei por vocês, chorei pela humanidade, porque eu falei, que Deus tenha misericórdia, que a gente possa acessar isso o mais rápido possível. Mas isso é um processo mesmo da gente humildecer, perceber que o processo está em liberar, em perdoar. Estou entrando em outras esferas aqui, né? Estou trazendo muito sentido. Mas essa coisa da gente se perdoar, perdoar o outro, perdoar pai e mãe, se colocar num processo de humildade para que a gente quebre essas barreiras, essa casca grossa que nos impede, né? Que essa casca grossa é a sombra negada, né? São os traumas que a gente tem e a gente vai querendo ser a parte boa, a parte que não erra. Então a gente vai perdendo todo o contato positivo com o nosso lado sombrio para liberar essa energia sombria. E a gente fica, então, culpando os outros, nos vitimizando, entrando numa mente negativa. E eu chorei muito por isso. Eu chorei muito, dizendo assim, Deus, que o Senhor nos ajude, né, a liberar isso, a humildecer a alma, para que eu possa ter essa fé que Jesus disse, desse mínimo grão de mostarda. Que eu possa ter... E isso tudo que você está falando, de ir e de realizar nesse sentido, dessa mudança, dessa busca, dessa transformação, é o que ele falava, né? Dê o seu primeiro passo com fé. Então, é acreditando. Eu vou caminhando, acreditando, porque eu tenho, a iniciativa é minha. Sou eu. Não adianta ele estar para nós se nós não estamos para ele. Não. Né? Então, é a fé de cada um, é o que cada um, né, busca e quer. Então, não é só eu tenho fé e não faço nada. Dê o seu primeiro passo. Ele não está falando que ele vai dar por nós. É nós que vamos fazer. Então, o que aciona a fé é a oração. Isso. E a oração é a conexão com o divino junto com o ato. Né? Então, por isso que é a oração. Então, a oração aciona a fé. Né? Então, orar, que é eu entendo o que eu preciso, então eu humildeço o meu coração, perdoo, libero, e aí eu oro, eu me coloco diante do meu Deus interno, do Deus, seja lá que Deus que você acredita que exista, Sim. E eu me humildeço, e aí eu consigo abrir algum espaço para esse exercício de fé. Né, para eu poder me conectar com esse divino e agir, foi o que você falou, é necessário a ação. Então, essa oração ativa faz com que a minha fé seja intensa, mas eu preciso estar em estado de oração, eu preciso estar em estado de meditação, e eu preciso estar num estado de meditação que me leve à ação. Olha, meditação tem ação, oração tem ação. É importante a gente pensar sobre isso. Em tudo, né? Tem esse movimento, né? Tem esse se colocar aí. Então, e assim, a gente ainda continuando aqui, ação. Ação, terapia em ação. Aí.
Então, ele vem trazendo conteúdos e vem mostrando o poder do nosso pensamento, e que a gente pode materializar, sim, os nossos sonhos, alterando a nossa realidade para melhor, e que a gente pode descobrir o grande segredo que será o ponto de virada em nossas vidas, né? Então, condicionar a nossa mente para essa prosperidade material, mas isso é um tema muito discutido, ultimamente a gente só vê falando sobre isso, né? Dessa prosperidade material, mas a gente tem que trazer isso no que a gente está colocando aqui, da fé, de todas as áreas da minha vida. Então, tudo esse sentido aqui de posicionamento pessoal em todas as áreas. Né? Não é só porque o meu relacionamento afetivo íntimo está numa situação delicada. Não é só porque a minha convivência com o meu filho está muito difícil. Né? Então, é uma postura em todas as áreas que a gente tem que ir atuando, realizando, sim, agindo, porque não é para todos acontecem, né? Em algum momento a gente está com várias dificuldades, mas a gente se posiciona, se coloca, busca ajuda. Então, nesse sentido, e ele coloca assim, condicionar a mente para a prosperidade, e esse tema pode ser usado como fórmula, né? O domínio da dor física, da tristeza, do medo, do desespero. E ele diz, revelar, ajudar o domínio de muitas circunstâncias indesejáveis da vida. Né? Então, é a gente usar esse condicionamento da nossa mente. Né? Eita, ficou muda. Volta para nós. Voltou. Então, o objetivo e a autodisciplina que ele coloca, né? A gente refletir sobre isso. Qual que é o nosso objetivo na realidade, né? A gente está tendo autodisciplina com a nossa vida, com aquilo que eu considero uma dificuldade, um fracasso, né? O que a gente espera acontecer, né? E eu estou ali observando esse retorno. Eu estou cobrando um retorno a algo que eu tenho através dessa fé, daquilo que eu espero. Eu criei uma expectativa, mas eu não estou fazendo nada. Então, é isso da ação que a gente veio falando, né? Então, ele coloca assim, meu objetivo é ajudar as pessoas a fazerem a vida dar retorno nos termos por elas escolhidos, mediante um sistema de autodisciplina. Então, é autodisciplina. Não é eu pedir você para orar por mim, é válido, sim, mas e o que eu estou buscando? Né? E tudo isso que a gente está se colocando. Né? Isso é sair dessa condição de se colocar no fracasso, de ver que não tem saída, né? Porque muitas vezes é muito difícil, mas é da vida, é da natureza a gente buscar ser feliz, realizar, né? Ter essa plenitude, essa paz mental que a gente veio falando. E ele colocou assim, que para as pessoas que têm problemas pessoais, que não resolveram e circunstâncias desagradáveis que precisam dominar, né? Quem que se identifica nesse sentido, né? Quem tem problemas pessoais que falta resolver ou circunstâncias desagradáveis para dominar. Então, todos nós, né, nos colocamos, temos as situações, mas está na postura de cada um. Né? E ele o que a gente falou, vocês veem que todos os conteúdos vão se conectando. Então, é essa questão, eu vou me colocar como vítima ou vou me colocar como uma pessoa aguerrida, que vou atrás dos meus resultados. Outra coisa importante que você falou é, eu não vou me comparar com ninguém, nem sobre o que é sucesso para outra pessoa, nem sobre o tempo de sucesso daquela pessoa. Porque, às vezes, eu tenho mais ou menos aptidão, mas eu desejo aquilo, né? Tem pessoas que falam assim, eu quero ser cantora, eu quero ser um musicista. Tem pessoas que já nascem com um talento natural para aquilo, outras pessoas vão precisar fazer muito mais esforço para chegar lá. Então, tudo é uma questão de alinhamento de desejo, objetivo, e algumas pessoas vão ter mais obstáculos para chegar naquele lugar, outras pessoas terão menos, mas tudo faz parte da limitação, né, Gel? Ela pode desenvolver as habilidades, mesmo ela tendo trazido aquilo
ela tendo nascido já, né, com aquela facilidade, com aquele domínio, ela vai desenvolvendo as habilidades, que é o que a gente viu lá nos livros, no livro ali, que coloca o mindset, né, fixo, e é bem... Sim. Tudo é um link mesmo. Você vê que todos os assuntos vão, né? E aí, o que são essas barreiras desagradáveis? Na live da Dione e da Fátima e falei assim, esse assunto é da minha, é do meu... é da minha live. Ela estava falando. Por quê? Por causa desse conteúdo, que é tudo, né? Nessa... Sim, é só assim? Uma visão de perceber que aquilo que a gente considera, né? A dor, considera como uma coisa ruim. Então, olhar para essa dor, o fracasso, o esforço, né? A questão do esforço. A gente classifica o esforço como uma coisa ruim. As pessoas têm a ilusão, é vendido pela mídia, né? Que piscou, a pessoa está lá no glamour. Tem muito esforço para um cantor ser o cantor que é, para uma modelo ser o modelo que é, para uma atriz ser aquilo que é, para um líder de uma empresa ser o que ele é. Quanto preço foi pago para aquilo acontecer? Mas a mídia vende como se a beleza, como se o sucesso fosse uma coisa instantânea para poucos, né? E por que também que a gente se bloqueia? Porque justamente aquilo que eu falei antes, todos esses traumas, todo esse apego ao erro do outro, toda a culpabilidade que a gente faz ao passado, a mãe, o pai, e nos colocam nessa posição arrogante mesmo, de achar que nós merecíamos algo melhor da vida, não percebendo que todos temos as nossas agruras, as nossas dores, as nossas dificuldades e facilidades. E aí, acho que até quem colocou aqui foi a Fafá. Não tenho muito impedido para o outro orar por mim. Sou eu que tenho que me colocar os joelhos e orar. Exatamente. Então, quando a gente está falando dessa oração, me conectar, fazer a minha ação, humildecer o meu espírito, liberar esses campos de traumatizações que existem dentro da nossa psique, para que a gente possa liberar espaço, para a gente, né, identificar esses problemas pessoais, que você colocou aqui, entendendo, saindo dessa posição de vítima, como se a gente fosse a última Coca-Cola do deserto, a única pessoa que sofre. Ah, meu Deus, a vida foi ruim comigo. A vida é ruim com todo mundo, a vida não é fácil para ninguém. Então, olhar para isso de uma forma adulta, humilde, né? E dizer, ok, todo mundo tem o seu desafio. Alguns têm desafios de sobrevivência, outros têm desafios na área de afeto, né? Então, uma criança que nasce num lar extremamente pobre, às vezes tem afeto de sobra, e às vezes uma criança que nasce num lar riquíssimo tem uma ausência de afeto enorme, sabe? Então, assim, não dá para definir quem vai dar mais ou menos certo, percebe? Então, não são as facilidades financeiras, nem as dificuldades. Então, o que é que leva a gente a ter sucesso ou não ter sucesso? É tudo muito relativo, cada um vai ter o seu desafio pessoal, é fato, né? E a gente sair dessa prepotência, né, desse julgamento, e da gente se colocar como o melhor, como superior, e pedir o outro para fazer, humilhar, se colocar, né, nesse desequilíbrio, né, nesse patamar de sou melhor, e não é. Nesse sentido. Então, ele traz também a questão da compensação, né? O equilíbrio universal é o instrumento, né? E pela operação desse instrumento de compensação, cada adversidade, cada derrota, cada fracasso, decepção, né? As frustrações, né, nossas que acontecem, então, de qualquer natureza ou causa, traz consigo a circunstância em si. Então, é a semente desse benefício equivalente. Então, ela está em todo esse âmbito. Daí a repetição, vai ficar repetindo até eu compreender, aceitar e fazer a minha mudança, me colocar diferente e mudar a minha rota, o meu caminho. Então, cada diversidade, ela tem essa semente desse benefício equivalente. Então, não... É tão interessante essa questão que ele traz da compensação, porque é uma coisa que Bert Hellinger fala muito. Todas as relações, inclusive, né, para darem certo, então,
tudo tem dois lados. Então, numa relação, se alguém lesa alguém, precisa sempre haver uma compensação para que essa relação possa continuar a existir. Se não há uma compensação, essa relação acaba. Então, não é que a gente não vai errar com as pessoas que a gente ama, mas a gente sempre vai precisar compensar o erro. Então, também toda circunstância negativa vem com potencial de compensação. Eu gosto muito dessa compensação. Eu não gosto muito de falar de dívida, de pagar dívida, nesse sentido pejorativo, né? É aquilo Sim. que a gente vai equilibrar, a gente vai ali compensar até zerar. Isso, até que a relação fique qualitária. Equilibrada, por isso que ele chama nesse equilíbrio, né? O equilíbrio universal é importante. Né? A única relação que é permitido o desequilíbrio em todas as esferas é entre pais e filhos, filhotes e mamães, bichinhos. Aí tem... Então, sempre... isso é por conta, inclusive, da preservação da natureza. Então, sempre haverá a única relação onde não é necessária uma compensação igualitária é na relação de progenitores com os genitores com os seus filhos. Né? Isso no reino animal, total. Então, não só com os humanos, mas todas as outras relações, né? Elas precisam ser relações compensatórias, para que elas fiquem equilibradas, para que a gente dê e receba o que de bom e o que de mal nós plantamos na nossa relação com os outros e com a vida. Né? Isso aí. E no sentido, né, dessas circunstâncias, das adversidades, ele coloca 3 pontos da nossa realidade atual. Antes disso, esse aqui que você escreveu que eu achei muito legal. Ai, eu pulando. Encontrar a semente do benefício equivalente. Eu achei muito legal isso. Ah, tá. Aqui, encontrar a semente do benefício equivalente em cada experiência indesejável ou desejável que possa atingi-la, seja por experiência de sua própria criação ou algo além do seu controle, e germinar a semente, depois o fruto maduro, daquilo que foi plantado, ou seja, colher os frutos do que foi desejável será o resultado, né? Que compense pela diversidade que produziu a semente. Assim, o que foi plantado no tempo certo será colhido. Então, é respeitar o tempo. Né? Então, é germinar da semente para depois colher o fruto, porque às vezes a gente também acha que é assim, né? O sucesso, e a gente está aqui, é um processo, né? É um processo para gestar, é um processo para aquela situação acontecer, né? E ele aborda essa semente do benefício equivalente, como a gente falou, né? Em cada adversidade, circunstância, fracasso, em cada dor física, carrega consigo essa semente, que é o quê? A compensação, nesse sentido. Então, e ele tem as maneiras que ele coloca lá, que a gente compara hoje, né, na questão dos fracassos, ele traz exemplos até na questão econômica, na época, né, dos Estados Unidos e tal, e ele trouxe... em 3 pontos. A primeira, a perda de escravos, né, que forçou na época... Primeiro vamos antes, para não criar polêmicas, né, o que eu quero explicar. Napoleão Hill é um americano, então ele traz muitas questões relacionadas à cultura americana, sem um julgamento de valores, tá? É óbvio que a gente vê que ele tem um posicionamento político, que não é político, é uma filosofia de vida, que é pessoas produtivas produzem, pessoas que estão ativas, né, não se beneficiam, não vão querer ficar improdutivas. Então, precisamos situar isso, porque vivemos um momento político muito difícil. Então, ele está dando exemplos aqui de circunstâncias que, para a população americana, no momento em que aconteceu, a gente não está dizendo aqui que escravidão é uma coisa boa. O que Simone vai dizer, trouxe 3 momentos da economia americana que foram praticamente bombas na economia americana. Então, no momento em que havia escravos e que foi abolida a escravatura, onde os escravos não podiam ser mais escravos. Como que a produção
tá? A gente não está falando aqui de direitos humanos. Mas não é nesse sentido, é no sentido de perder ou de faltar uma mão de obra. Ele está relacionando esse processo, né, de produtividade, que a gente traz hoje para a questão da empresa, que a gente pode trazer em várias situações, nesse entendimento de eu perdi parte da equipe, eu perdi aqui ele colocou ali, a gente, né, nem precisa abordar esse processo, mas assim, esse benefício equivalente é nesse sentido. Eu perco um pouco uma parte da mão de obra da minha equipe e vai desenvolver o quê? As pessoas começam a depender de si mesma, né? E assim desenvolver iniciativa pessoal. Então, mais nesse sentido. Sim. É uma situação que eu coloquei assim, lembrando da questão do Covid. Nessa situação que foi mundial, quantas pessoas, né, e todos nós vivenciamos isso. Nós precisávamos olhar para os nossos processos aqui internos, cada um com a sua rotina, e deixar, às vezes, muitas vezes, de ir lá fora e olhar, né, para tudo aquilo. E às vezes eu perdi ou deixei de ter aquele colaborador ali dentro de casa. E eu precisei fazer aquela tarefa, desempenhar mais aquela atividade. Então, é nesse sentido de desenvolver iniciativa, né? Porque agora eu estou sem a minha babá, porque nesses dias eu não tenho, né, essa força-tarefa, essa multidão de pessoas que me auxiliavam. Então, mais nesse sentido. E isso tem tudo a ver, por exemplo, quando você vai para a Europa, né? Porque a gente tem uma cultura ainda que tem muito resquício escravocrata, então no Brasil a gente tem muita mão de obra ainda. Mão de obra para trabalhar em casa, faxineira, empregada, doméstica, né? Colaboradores para nossa casa, a gente coloca essas pessoas dentro de casa e acha que isso é normal e a gente cobra excessivamente desses empregados. Quando você vai para a Europa, há muitos anos já não existe isso. Eu tenho uma casa enorme de 200 juntando quintal com tudo, dá mais de 400 metros quadrados, 350 metros quadrados de quintal, mais a casa que tem uns 200 metros, tem uma, sei lá, enfim, é uma casa enorme. Assim. E aí eu não tenho uma pessoa que vá para mim mais do que 2 vezes por semana e ela não faz nem 1/3 do que a gente cobra de uma faxineira no Brasil. Por quê? Porque depois das 2 guerras mundiais que eles passaram, né? Isso tudo é supérfluo. É supérfluo isso. Então, inclusive até essa relação. Então, as pessoas se viram. Elas desenvolvem habilidades para poder lidar com isso. E a gente aqui não. A gente tem essa facilidade ainda, né, de ter muita mão de obra disponível. Então, essa mentalidade vai sendo mudada por conta das dificuldades da realidade. Depois ele fala aqui também, né? A perda forçou as mulheres sulistas a se tornarem independentes, assumindo lugar ao lado dos homens nos negócios e profissões. Então, toda a Revolução Industrial, que a gente veio falando também ontem, nós falamos sobre isso, muda a sociedade. Então, assim, tem a guerra, o homem vai para a guerra, né? Isso aconteceu na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Essa mulher tem que sair de casa, ela tem que ir à luta. Então, isso causa, inclusive, essa escassez. As mulheres ficavam em casa, cuidando da casa. Agora, as mulheres precisam ir para a vida. Elas precisam ir para o mercado de trabalho. Então, vai mudando, inclusive, a mentalidade da sociedade. Essa adversidade... Muda os hábitos, a vestimenta, muda todo, né? Muda tudo. Toda uma cultura e muitas coisas, esse posicionamento, né? E assim, aí, como terceiro, ele trouxe a indústria, que deslocando uma região, né, de uma região para outra, onde a mão de obra, a matéria-prima, em busca de clima favorável, tudo nessa questão de expandir, de melhorar, de crescer. Então, ele trouxe esses pontos que a gente relaciona ainda nesse sentido com a nossa realidade. Vamos agora, então, meu amor, focar aqui, vamos fazer o nosso fechamento. Vamos. Eu gostei muito aqui que tem, você colocou só uma questão que eu achei muito interessante, que é o fracasso na saúde física, né? Que muitas vezes a gente desvia a atenção do nosso corpo físico para o cérebro, apresentando o verdadeiro chefe do corpo físico, né? Então, a mente acaba dominando esse corpo, mas ela se desconecta um pouco desse corpo.
né? Então, a mente vai ser aquela que vai ajudar o corpo a realizar ou vai atrapalhar o corpo nesse processo, né? Então, eu achei muito interessante isso que você coloca aqui, né? Que é quando... Quando a Pode falar. mente, né, ela abre oportunidades que, assim, ele nunca conheceria sem o problema da saúde. Então, isso até cita lá na questão de um processo de saúde que aconteceu com um fazendeiro lá, que não tinha sustento e tudo. Então, ele vem todo trazendo aquele processo da paralisia que ele se viu, e a partir dali ele trouxe ele antes, porque assim, por que a gente espera, por que a gente não abre para uma situação, para a gente sair daquele desconforto, daquela miserabilidade, né? E a gente não tem, às vezes, uma ideia, algo que nos tira daquela situação, né? E ele colocou que a ajuda da mente dele, porque no momento que o corpo físico paralisou, né, que ele sofreu aquela perda, ele ali na fazenda, a questão, ele desenvolveu salsicha de leitões ali, e isso o tornou milionário. Então, por que às vezes, em muitas situações, né, a gente pode se questionar, às vezes eu espero chegar no limite do meu processo de saúde física para eu abrir a mente e buscar um processo de autocura, de valorização, né? De minha autovalorização, de buscar, né? Essa mudança, esse equilíbrio que a gente veio falando, né? Com a fé, é isso aí. E né? aí Com a saúde mental equilibrada. Essa relação, então, entre o que realmente é fracasso e o que realmente é sucesso, e as oportunidades que o fracasso nos dá de repensarmos a nossa própria atitude mental, para que a gente possa fazer desse limão uma limonada, desse leitão uma salsicha de leitão que nos deixa milionários, né? E aí, para encerrar, eu trago essa pergunta que você colocou aqui muito bem. O fracasso é uma bênção ou uma maldição? E aí você colocou, né? Depende da reação do indivíduo. Então, fala um pouquinho disso, desse fracasso visto como sinalizador. É o fracasso no sentido da forma que eu vou reagir, né? Então, esse fracasso é visto como um sinal, ele é um sinalizador, né? E se você seguir, no momento que você identifica, você segue em outra direção, você vai encontrar, né, o que ele coloca como bênção, né, os resultados positivos, aquilo que você almejou, aquilo que você buscou, se programou e focou, né? Ou o fracasso, se for aceito como uma indicação de fraqueza, de complexo de inferioridade, pode ser uma maldição. Então, é onde ele colocou, é bênção ou maldição? Então, depende da minha reação, depende do meu ponto de vista, depende da forma como eu vou lidar, né, com as minhas escolhas e o meu posicionamento. Então, porque ninguém tem imunidade total, né, do fracasso. Então, ao longo do tempo, várias vezes a gente vai ser chamado e vai vir esses sinais para a gente ir, né, conduzindo, direcionando, escolhendo melhor, percebendo que a gente sempre pode melhorar, mesmo quando... Eu acho muito legal esse conceito de que ninguém está imune ao fracasso. Nós vamos ver, e quanto mais a gente arrisca, mais possibilidades a gente tem de fracassar, né? Então, quanto mais a gente se coloca para jogo, quanto mais a gente se coloca em exposição, quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente busca coisas novas, mais exposto à possibilidade de um fracasso a gente está. Então, é sabido que os grandes inventores, as pessoas que mudaram mentalidades, que foram pessoas que fracassaram muito, mas porque elas buscaram muito alternativas. E elas não viam o fracasso como uma maldição. Elas entendiam exatamente isso que você falou, como uma forma de dizer, essa não é a opção, eu preciso ir por outra direção. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa começar a cultivar esse fracasso como uma bênção, né? E dizer, isso é só um sinalizador de que eu preciso ir por outro caminho, que eu preciso ir por uma outra seara, que eu preciso encontrar novas alternativas. Isso não me qualifica como uma pessoa boa ou má, como uma pessoa inteligente ou burra, como uma pessoa próspera ou uma pessoa não próspera. Isso apenas me sinaliza que eu não fiz a coisa como eu deveria ter feito, eu não fiz a coisa certa. Então, serve para gente como desafio, para a gente se esforçar mais.
né? Para a gente buscar mais e a gente não desencorajar de tentar de novo. E isso que você falou, o fracasso é um instrumento de medição preciso, né? E quando nos auto-intitulamos fracassados, nos tornamos vulneráveis. E mais do que isso, desistimos dos nossos sonhos, objetivos, e andamos assim sem propósito. Então a gente fica aí sem direção, perdido. A Fátima falou, Thomas Edison foi um exemplo de usar o fracasso para se fortalecer, né? O inventor da lâmpada. Quantas vezes deu errado essa lâmpada e hoje a gente está aqui, né, com a carinha iluminada com a lâmpada. Ele é um grande exemplo disso, né? Olha, eu quero agradecer muito, sim, você sempre incrível, né? A gente não consegue nem terminar tudo que você prepara. É um aulão, é incrível a sua capacidade de criar o conteúdo, de trazer pra gente. 1 hora para você sempre é pouco, né? Por conta dessa sua sede de escrever, de organizar os conhecimentos. Então, eu queria te agradecer. Eu queria também lembrar vocês que hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. Ela está aqui, eu dei uma conferida. A Soninha Spear, né? Sônia, dá um oi aí pra gente. Eu quero, em nome do Terapia em Ação, desejar, e de todas as nossas alunas, desejar um ano muito próspero, muito feliz, onde você sinta cada vez mais a potência e a força nos movimentos de alma que você for fazer. Que você seja cada vez mais ousada, né? Que você pegue todos os fracassos e transforme em oportunidades e que você prospere muito em todas as áreas da sua vida. Eu te desejo vida longa, vida feliz, né? E agradecendo, a Márcia colocou aqui, parabéns, Simone, é sempre muito bom te ouvir. Márcia Regina, sábado, ainda tenho 4 vagas para a Jornada da Heroína. Você é do Rio de Janeiro. Vamos ter lá a nossa jornada no novo hotel na Praia de Botafogo. Então, se quiser, fala comigo no inbox. Pessoas, temos ainda 4 vagas para a Jornada da Heroína. Então, falem conosco. Em outro ponto também, vocês sabem que dia 18 e 19 vamos estar com essa turma maravilhosa do Roma Sistêmica num seminário gratuito sobre o tema desse livro. Napoleão Hill, você pode realizar os seus próprios milagres. Vem aprender com essas alunas e terapeutas incríveis como dar uma virada, dar um remelechete aí nessa mentalidade, nesse trem. Vamos dar um gás aí para começar o ano melhor. E eu queria te agradecer, minha Simone querida, minha aluna querida, por todo esse conhecimento, por toda essa grande aula que você deu aqui pra gente. Muito obrigada, tá bem? Eu só aprendo, gente, eu aprendo com todos vocês, te agradeço muito, agradeço as meninas, a Marcinha, coisa linda que tá falando aí, né? Um beijo pra Sônia, né? Que ela, né, continue nessa prosperidade que ela tá e se desenvolvendo e se capacitando tanto. Então, é muito lindo, é muito bom estar nessa caminhada com você, Gel, com as meninas, com toda a equipe. Eu só agradeço. Que bom. Um grande beijo no coração. A gente vai encerrando por aqui. Fiquem com Deus. E aguardem novidades. Coisas boas estão vindo por aí. Beijos. Ai, Gel. Obrigada, Cia. Beijo. Obrigada, meninas.